Olá, nesse vídeo eu gostaria de falar a vocês sobre um assunto muito interessante, que são os 3 princípios que conformam, que constituem a natureza e que são os que detêm em si a medicina universal, que a tudo remedia. Nós sabemos que a mãe natureza, ou seja, a grande mãe, ela é fonte de vida, mas além de fonte de vida, ela é também fonte de amor, ela é fonte de alegria, e ela é a grande fonte de todos os remédios necessários para curar o ser humano em todos os seus níveis. Todos os males que acometem o ser humano, que podem acometer a vida, têm remédios nessa grande farmácia chamada natureza, que são capazes de curar. Então esses remédios contidos na natureza, eles precisam ser explorados, e essa é a grande questão. Existe uma ciência milenar, uma ciência muito profunda, que é a ciência máter de todas as ciências da natureza, no que se refere à medicina, chamada elementoterapia, que é a ciência que nos capacita a manejar, manipular, utilizar os remédios da natureza em seus 3 níveis. Ao longo da história dos tempos, ela foi utilizada, manejada, conhecida apenas por grandes seres, por grandes médicos magos do passado, por seres como Paracelso, por exemplo, que sabia lidar com as propriedades ocultas das ervas, sabia manejar e utilizar, extrair, explorar a medicina contida nos elementos da natureza, nas plantas, etc. Isso não é tarefa simples. Se sabe que as plantas têm o poder de curar, mas saber lidar com esses poderes, com esses fatores medicinais, isso requer que haja uma ciência. A elementoterapia, ao longo do tempo, deixou como legado ou como herança na história da humanidade algumas ciências que sabem lidar com alguns desses princípios da natureza, dos elementos da natureza, das plantas, etc. Por exemplo, a botânica, a fitoterapia, a terapia floral, a homeopatia, etc. São ciências que vieram dessa ciência máter e que sabem explorar os poderes curativos da natureza em alguns níveis. Primeira componente da natureza, ou a primeira parte da constituição da natureza, é a matéria. A natureza está constituída por matéria. Mas a natureza não é matéria. Isso que nós vemos, essas plantas belas, essas árvores majestosas, os rios cristalinos, as flores belas, as ervas cheirosas das vegetações, isso que nós vemos não é tudo. Isso é apenas uma expressão da natureza. A natureza tem uma expressão belíssima na matéria, uma expressão artística, mas parece ter sido esculpida. Algumas flores parece que foram esculpidas por um artista muito engenhoso, muito detalhista. Esse artista se chama Mãe Natureza. É bem verdade que ela dotou de beleza e de majestuosidade as formas de vida que habitam em seu seio. E todas essas formas de vida, todas essas formas materiais, são apenas uma diminuta expressão de tudo que é a natureza em sua imensa grandeza, porque ela tem expressões internas, profundas, que nós vamos conhecer. Então essa expressão física da natureza, ela contém em si propriedades medicinais, ela contém em si remédios, e esses remédios são explorados por algumas ciências, como nós mencionamos, como é o caso da fitoterapia, da naturopatia, etc., que exploram as capacidades curativas das plantas, dos elementos da natureza aqui na parte da matéria. Isso já é bastante, se consegue resultados maravilhosos com essas ciências maravilhosas. No entanto, existe um segundo nível. A natureza, ela também está constituída de energia. Existe energia na natureza. As plantas têm a sua energia, as flores, os elementos da natureza, a terra, a água, o ar, o fogo, todos os elementos, eles têm energia, e essa energia tem em seu conteúdo, ela é em si remédio.
A energia da natureza é por si mesma remédio. Uma pessoa, por exemplo, que abraça uma árvore e se integra com a árvore, ela está a receber ali remédios. Remédios que penetram em sua aura e sanam os seus males naquele momento, dentro do nível que ela está capacitada a colher aqueles remédios. Porque nisso há ciência. Existem ciências médicas que sabem colher ou extrair os remédios vibracionais e energéticos das plantas e dos elementos da natureza, tal como é a homeopatia, a terapia floral, etc. E existem outras ciências na humanidade capazes de extrair esses remédios. Há que ter ciência para fazer isso, para extrair a energia da natureza, as frequências, as vibrações, os remédios medicinais contidos na parte energética. E essa parte energética, ela é capaz de sanar no ser humano a nossa parte vital, que também adoece. Assim como nós temos um corpo físico que tem suas necessidades, nós temos um corpo energético também, que é a base vital do corpo físico. E quando essa base vital adoece, por consequência matemática, o físico termina adoecendo. Muitas doenças começam de cima para baixo, começam na parte energética. Então, apenas essas medicinas, ou seja, esses elementos da natureza sutis, esses componentes medicinais sutis, são os que são capazes de sanar as doenças do campo sutil do ser humano. Porém, para lidar com isso, para extrair, tem que ter a ciência medicinal que capacite. A elementoterapia é uma ciência capaz de trabalhar com os 3 níveis. O terceiro nível da natureza, que constitui a natureza, apenas a elementoterapia é capaz de acessar, que é a consciência da natureza. A natureza está constituída, portanto, por matéria, energia e consciência. A matéria é o que vemos. A energia se pode sentir, alguns sujeitos, algumas pessoas sensíveis, têm a capacidade de sentir a energia das pedras, das plantas, até mesmo dos animais. Então se pode sentir em algum nível. E a consciência é aquilo que se chama de elementais dentro da elementoterapia. Franz Hartmann chamava de os elementais, no entanto os gregos antigos utilizavam nomes distintos para nomear, para catalogar isso que eles estudavam também. Eles chamavam de dríadas, ramadríadas, etc. Paracelso chamava de silvanos e ninfas. Cada povo tinha sua linguagem própria para se referir aos elementais. Os elementais, eles são a alma que anima a planta, que anima os animais, que anima os minerais, que anima o fogo, a terra, o ar, a água. É a alma da natureza, é a consciência divina da natureza, é aquilo que tem de mais elevado, é a propriedade máxima da natureza. Quem lida, quem maneja, quem dita aquilo que se expressa na matéria e na energia é a consciência. A consciência, ela está acima. Se essa consciência adoece, por exemplo, se um elemental se sente ofendido, ele pode, a sua parte física, vir a adoecer e a morrer. Quando nós ofendemos uma planta, por exemplo, existem inclusive muitas pesquisas científicas acerca disso. Uma planta maltratada adoece, fenece. Uma planta, quando ela é bem tratada, ela cresce vistosa, maravilhosa, bela. Então, existem muitos, eu não vou falar nesse vídeo sobre isso, quizás de uma outra oportunidade, mas existem muitos experimentos científicos que provam hoje, praticamente cientificamente, a existência da alma ou da consciência das plantas, dos animais, ou seja, da natureza como um todo. Se prova a existência dos elementais. Os elementais, eles são a consciência que detém em si todos os remédios da natureza. Todos os remédios que tem numa planta, na sua parte física, vibracional, energética, estão, na verdade, ou se originam da parte conscientiva, que é o elemental. O elemental, ele tem a capacidade de curar diversas doenças que, inclusive, apenas manejando a parte física, material, nós nunca conseguiríamos curar. Então, a elementoterapia, ela lida com a farmácia, com a grande farmácia que é a natureza, de forma exímia, explorando a totalidade dos seus poderes curativos.
A elementoterapia é uma ciência capaz de utilizar remédios que nós não suspeitamos e que são capazes de curar até mesmo doenças mais complexas. As doenças mais complexas que podem acometer o ser humano no seu campo energético, emocional, mental, psicológico e espiritual. Nessa época atual, a elementoterapia, que sempre foi uma ciência muito exigente, nunca foi manejada pela grande população assim da humanidade. A elementoterapia ela sempre foi uma ciência de poucas castas. Paracelso manejava a elementoterapia, que foi um grande médico, um grande alquimista, astrólogo. E alguns médicos magos do passado, da antiga China, da antiga Índia, Egito, sempre existiam entre esses povos médicos magos, certos médicos que manejavam a natureza com fórmulas que nunca foram encontradas abertamente. São as fórmulas da elementoterapia. Nessa época, a elementoterapia ela foi brindada à humanidade, revestida de uma roupagem que na verdade sempre foi, porque essa roupagem ou essas fórmulas que compõem essa roupagem, elas já estavam nos registros da natureza. A elementoterapia ela veio como elementoterapia magnética. É uma expressão da elementoterapia que permite que não apenas pessoas muito avançadas em seus níveis de consciência, em seus níveis espirituais, etc., não só pessoas muito seletas como um Paracelso, um Hipócrates, pudessem manejar, mas sim pessoas que sim, com alguns requisitos humanos importantes de respeito, de amor à vida, ou seja, respeito às leis, pessoas que têm um nível de respeito e de humanidade desenvolvidos, não também de qualquer forma, ou seja, pessoas que têm uma harmonia e um amor à vida. Algumas pessoas podem se desenvolver e se tornar terapeutas de elementoterapia magnética e lidar com esse terceiro princípio da natureza, que é a consciência, que são os elementais. De que maneira? Eles acedem dentro da elementoterapia magnética através de ressonâncias onde atua uma pedra, que é uma pedra mágica, uma pedra que o próprio Tales de Mileto chamava de mágica. Ele dizia que era uma pedra possuidora de uma certa alma, ele falava, uma pedra que possui uma certa alma e que comunica vida ao ferro inerte. Ele estava se referindo à magnetita, a pedra ímã, essa mesma pedra que os antigos chineses chamavam de pedra amante, os franceses chamavam de aimante, ou também pedra amante, ou pedra que ama. Então essa pedra amante, ou pedra que ama, a magnetita, ou pedra ímã, é a pedra que participa dentro das ressonâncias da elementoterapia magnética, formando geometria sagrada, formando desenhos exatos, geométricos, um caminho exato, onde esses elementais passam a obedecer pela imanente força do amor que esses ímãs colocam através de uma ciência exata. A elementoterapia é uma ciência exata, onde existe a participação da pedra ímã em uma conjuntura de fórmulas que são próprias da natureza, não são criadas ou inventadas ou desenvolvidas, são fórmulas próprias da natureza que são dos códigos da mesma elementoterapia milenar. Então a elementoterapia ela deixou nessa época esse conjunto de fórmulas que é a elementoterapia magnética, que através do qual se consegue trabalhar com a matéria, a energia e a consciência da natureza. E em todos esses princípios existem remédios, tanto na matéria, quanto na energia, quanto na parte conscientiva, nem se fala. Em todos esses princípios existem múltiplos remédios. E esses remédios, eles são banhados, eles são despejados no organismo do paciente através das ressonâncias magnéticas da elementoterapia magnética, vale a redundância. Então, essa é uma ciência derivada, como falava, da própria elementoterapia, que lida com esses três princípios que constituem a grande natureza. A elementoterapia magnética conjuga os elementos da natureza, tais como pedras, cristais, flores, florais, ervas, com os ímãs, dentro de uma conjunção específica perfeita, que tem um caminho exato,
que forma uma geometria exata, nesse caso geometria sagrada, e que desprende a partir dessa configuração remédios magnéticos maravilhosos que banham a constituição daquele enfermo que está sendo tratado, que é beneficiado dependendo do tratamento que está recebendo. Há tratamentos que atingem a esfera biológica, outros que são para a esfera emocional, mental, psicológica, espiritual, etc. Então, a elementoterapia magnética é uma medicina completa que lida com todos os remédios da natureza para tratar as patologias que acometem o ser humano em todos os níveis.